A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lai, estou aqui para mais um vídeo. Antes de iniciar o vídeo de hoje, eu peço para os irmãos curtir, comentar, compartilhar o canal. Isso ajuda muito meu trabalho aqui no YouTube, isso me ajuda grandiosamente, tá bom, irmãos? Irmãos, a palavra de hoje fica aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 em diante. Uma passagem bem conhecida que eu tenho certeza que os irmãos conhecem, que diz: Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usastes para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento serão dados a ti. Te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Irmãos, nessa passagem, nós vemos que o próprio Deus apareceu para Salomão e falou: Salomão, me conta aí, o que você quer? Vamos falar a verdade, irmãos? Salomão podia pedir qualquer coisa para Deus. Podia pedir riqueza, podia pedir para Deus matar os inimigos dele, podia pedir que toda a família dele sempre estivesse ali no trono de Israel. Ele podia pedir qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa para Deus. Mas Salomão, ele olhou para aquele povo e falou assim: Bom, eu não tenho sabedoria para cuidar de um povo tão numeroso. Eu não tenho sabedoria para cuidar desse povo, então do que adianta eu pedir para Deus riquezas ou honras ou qualquer coisa se eu não tenho a sabedoria para cuidar daquilo que Deus me deu? Então o que Salomão fez? Ele falou: Olha, Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para guiar o povo do Senhor. E Deus ficou muito feliz com o pedido do coração de Salomão. E não só deu sabedoria para ele, que ele foi um homem extremamente sábio, como também abençoou ele na área financeira, em todas as áreas da sua vida. O que eu quero trazer aqui para você, irmãos, às vezes a gente pede coisas para Deus, pede um carro, uma casa, um marido, uma esposa, um trabalho, pede coisas para Deus. Nós pedimos todos os dias. Mas só que, irmão, será que a gente tem a sabedoria necessária para cuidar, para zelar daquilo que Deus nos deu? Seja um bem material, ou seja um emprego, por exemplo, né? Será que a gente tem, irmãos, a capacidade de zelar, de cuidar daquilo que Deus nos deu? Salomão, ele sabia que ele não tinha capacidade de cuidar daquele povo, então ele falou: Bom, eu vou pedir sabedoria para Deus. E Deus não só deu sabedoria, como muitas coisas a mais para Salomão. E muitas vezes, irmãos, Deus quer nos abençoar com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pede, no caso, né? Então, se você pede um carro, muitas vezes Deus quer te abençoar com um carro, ou uma casa, ou o que seja lá o que você estiver pedindo. Mas será que quando Deus te der aquilo que você está pedindo, você vai saber cuidar? Você vai saber zelar? Ou você vai sair da presença dele? Tem muitas pessoas, irmãos, que recebem aquilo que pede para Deus, Deus vai lá, entrega e dá, e a pessoa sai da presença de Deus. A pessoa não fica. E não é isso que Deus quer. Deus quer, irmãos, que a gente continue na presença dele. Por isso que muitas vezes, irmãos, Deus não dá as coisas para nós. Ou então Deus demora muito tempo, às vezes anos para dar algumas coisas para nós que nós vamos pedindo, porque Deus sabe que se Ele nos entregar aquilo, nós podemos sair da presença dEle, nós podemos sair da casa dEle, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha sabedoria para cuidar e zelar daquilo que Ele nos entregou, que era o desejo do nosso coração, mas também se mantendo firme e obediente na presença dEle. Deus não quer, irmãos, que a gente saia da presença dEle por nada nesse mundo. Irmãos, porque não tem outro lugar melhor do que na presença de Deus. O seu melhor amigo sempre vai ser Deus, porque Ele não vai te julgar, Ele não vai falar mal de você, Ele não vai fazer fofoquinha da sua vida. A melhor coisa que nós temos nesse mundo, irmãos, é Deus.
Muitas vezes Deus quer nos abençoar com aquele bem material que a gente pede, com aquele emprego que a gente pede, mas Deus sabe que se Ele fizer isso, você não vai dar valor, você pode fazer algo que você vai perder aquela bênção que Deus te deu, então Deus não dá. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe como nós somos. Às vezes, irmãos, antes da gente pedir aquilo que a gente está tanto precisando de bem material, de carro, de casa, o que quer que seja, às vezes é bom a gente pedir para Deus tratar de nós primeiro, nos dando sabedoria, nos fazendo enxergar a presença dEle, valorizar Ele. Muitos de nós não valorizamos a Deus. E às vezes, irmão, se você começar a pedir isso para Deus, falar assim, olha Deus, me ensina a te amar mais, me ensina a ser sábio, a ter sabedoria, a ter o conhecimento da tua palavra, você vai ver, irmãos, que Deus, além de te abençoar com isso, vai te abençoar com tudo aquilo que você precisa. Porque você tá dizendo para Ele que aquela sabedoria, aquele amor por Ele tá faltando em você. E isso agrada o coração de Deus. Muitas vezes, irmãos, Deus quer nos dar aquele bem material que a gente precisa, mas antes ele precisa nos encher de sabedoria, conhecimento, discernimento. Por isso que às vezes Deus demora tanto para nos dar algo, porque Ele precisa nos fazer entender que nós precisamos dessas coisas. Irmãos, que Deus cuide, proteja, abençoe cada um de vocês. Amém.